Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 5, meus irmãos, do verso 22 ao 26. Vamos nos pôr de pé mais uma vez? Nós estamos numa série de sermões aqui em Gálatas 5 e hoje nós vamos ler do verso 22 ao verso 26. Gálatas 5, do verso 22 ao verso 26. Diz assim, queridos irmãos, a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aí, meus amados, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, Pai de amor, queremos pedir que o Senhor aplique esta palavra à vida da tua igreja que hoje ouve a tua palavra, a vida daqueles que nos ouvem, Senhor. Meu Pai, que a tua palavra possa ser discernida, entendida, compreendida, que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, Senhor, e sejamos por ti edificados, corrigidos, e o Senhor efetue salvação, contanto, Senhor, que o teu nome seja glorificado, ó Pai. É o que queremos pedir, é o que rogamos ao Senhor nessa noite. No nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, ó Pai, nós te pedimos aqui, ministra a vida da tua igreja, inclusive a vida dos pequeninos, das crianças, nesta noite. No nome de Jesus, Espírito Santo, pedimos. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Muito calor hoje, né, irmãos? Ainda mais quem está de camisa mangas compridas. Mas, meus irmãos, o fruto do Espírito na vida do cristão. É sobre isso que esse texto trata. E o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, meus irmãos, quando nós voltamos lá no verso 17, nós vemos que ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, que são totalmente opostos. Nós vimos anteriormente que as obras da carne, como estão aí nos versos 20 e 21, são idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, isso é as obras, ou são as obras da carne. É aquilo que a nossa natureza pecaminosa produz. Mas agora ele passa a falar, a partir do verso 22, sobre o fruto do Espírito. Irmãos, o fruto do Espírito é o oposto às obras da carne. Por exemplo, um equipamento, uma máquina industrial, ela pode fazer um produto, ela pode gerar um tipo de produto, mas não há máquina no mundo que fabrique, que faça uma manga, um morango, uma goiaba. Não tem nenhum tipo de máquina que o homem faça que fabrique isso. Os frutos da natureza, eles vêm das árvores, das plantas. E é interessante também, meus amados irmãos, que quando pensamos em obras, o que nos vem à mente é esforço, trabalho, cansaço, labuta. E a ideia de fruto nos traz à mente beleza. Quando vemos uma árvore florida com seus frutos. Então, quando a gente fala em fruto, o que nos vem à mente
Se as obras, elas nos trazem à mente, meus amados irmãos, a ideia de cansaço, de labuta, de trabalho, de esforço, o fruto, por sua vez, ele nos traz à memória a beleza, a tranquilidade, o desenvolvimento da vida. E é algo que só o Senhor pode fazer. Se a carne, meus amados irmãos, produz obras mortas, o Espírito produz o fruto vivo. E é interessante que nós estamos estudando lá em João, e no capítulo 15, do verso 1 ao 11, o Senhor Jesus vai falar justamente sobre a árvore e os seus frutos. Toda árvore, irmãos, tem que frutificar. E é interessante que nos versos 2 e 5, Jesus vai dizer: olha, produzam frutos. E Jesus continua: mais fruto ainda. E no 5 ele vai dizer: muito fruto. Nós fomos chamados, irmãos, para frutificarmos na obra de Deus, para trabalharmos na casa, na obra, no reino do Senhor, porque assim glorificamos a Deus. A nossa velha natureza, ela não é capaz de produzir um fruto. Pelo contrário, a nossa natureza pecaminosa, ela produz obras pecaminosas também. O fruto, meus amados irmãos, é produzido pelo Espírito Santo no interior do cristão. É o que nós aprendemos nesse texto. Sabemos que o apóstolo Paulo é o autor dessa carta. Ele a escreveu entre os anos 44 a 55, portanto, certamente uma das epístolas mais antigas, uma das primeiras, se não a primeira escrita. E nós sabemos que o contexto destes irmãos da Galácia é que eles, meus queridos, estavam sendo meio que assediados por alguns falsos mestres judaizantes que procuravam fazer com que eles se voltassem contra o apóstolo Paulo, que procuravam atrelar a fé para a salvação a algumas obras. Então esses judaizantes, eles queriam que os gentios, por exemplo, fossem circuncidados, que os gentios observassem tudo da lei, todos os rituais. O apóstolo Paulo, escrevendo a estes irmãos, condena a posição destes falsos mestres como um legalismo anticristão. Por outro lado, também o apóstolo vai condenar a libertinagem, a licenciosidade de alguns gentios que estavam deturpando a graça de Deus ali na Galácia. Então, ele diz o seguinte: olha, fujam dos limites, tanto da licenciosidade quanto do legalismo anticristão. Meus queridos, esse é o contexto. E aí, o texto, a partir do verso 22, o 22 e o 23, nos falam sobre o fruto, a obra do Espírito Santo na nossa vida. O que o Espírito Santo faz em nós, meus irmãos? Vamos ouvir? Versos 22 e 23, acompanhe também na sua Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, o que é o fruto do Espírito? São as atitudes piedosas que caracterizam a vida somente daqueles que pertencem a Deus e que, pela fé em Jesus Cristo, possuem o Espírito Santo habitando na sua vida para sempre. O Espírito é quem produz o fruto. O fruto não é nosso, irmãos. Esse fruto consiste em 9 virtudes, as quais são insolúveis, ou seja, elas estão ligadas umas às outras, e elas são ordenadas a todos os cristãos. É o fruto de que a palavra nos fala, é a criação do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo dentro de nós. E esse fruto, irmãos, ele não brota da nossa natureza, ele não é produto da mais refinada educação, não. Esse fruto ele é variado,
uma vez que a palavra menciona pelo menos 9 virtudes morais que são produzidas pelo próprio Espírito Santo. E esse fruto, ele precisa, meus queridos, ser cultivado de forma espontânea, para que se torne proveitoso e glorifique a Deus. Irmãos, o fruto do Espírito, ele não é criado pela nossa vontade. Eu decidi amar, agora eu vou amar. Eu decidi que vou ter autodomínio, agora eu vou me dominar. Não é assim que funciona. Não é assim. É claro que a ação do Espírito Santo no nosso interior conta com a nossa colaboração. Mas é o Espírito quem produz o fruto, meus queridos. É Ele quem faz, e perceba isso. Aí no verso 22, que a palavra não está no plural, está no singular. Mas o fruto do Espírito não está os frutos, mas está o fruto, está no singular. O que isso significa, meus amados irmãos? Significa, meus queridos, que aqui é como se a palavra estivesse nos falando de uma fruta que tem vários gomos. Uma laranja, por exemplo, a tangerina, o mexerico. Ela é uma fruta, mas ela tem vários gomos. Então isso significa que, ou nós temos esses frutos ou não temos. E meus amados irmãos, essas 9 virtudes produzidas nos cristãos pelo Espírito Santo, elas podem ser classificadas em 3 áreas. Por exemplo, as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Aí nós temos o amor, a alegria, a paz. As virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Longanimidade, benignidade, bondade. E as virtudes ligadas ao relacionamento com nós mesmos. E aí nós temos fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, essas 9 virtudes produzidas nos cristãos pelo Espírito Santo dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com o próximo e ao nosso relacionamento com a gente mesmo. Então vamos lá? Acompanhe comigo aí no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Pare aí na paz. Essa tríade, meus irmãos, ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Amor, alegria, paz. O amor, ele vem do grego ágape, que inclui tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo. A palavra amor no grego também tem outros significados. Tem o amor eros, tem o amor filéu. Mas esse amor que está aqui no verso 22, no original, é o amor ágape. Ou seja, Deus tem que ser o alvo do nosso amor, meus irmãos. O Espírito Santo vai nos levar a amar a Deus acima de todas as coisas, a viver para a glória dele. O Espírito Santo nos conduz a ser uma testemunha que ama Jesus Cristo. Então esse é o amor ágape, que devemos ter pelo Senhor nosso Deus e consequentemente pelos irmãos. A segunda virtude, meus amados irmãos, no nosso relacionamento com Deus é a alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Que alegria é essa, meus queridos irmãos? Que tipo de alegria nós temos aqui no verso 22? É a alegria que vem do grego chara. Ou seja, é uma alegria que provém das coisas eternas do céu. Não é uma alegria que provém das coisas terrenas, de alguns triunfos. Essa alegria aqui não é aquela alegria quando a gente passa no concurso, quando a gente consegue algo que a gente queria muito. Não é essa alegria necessariamente que o Espírito Santo produz em nós. E essa alegria também de vitórias, de triunfos que venhamos a ter é boa, e é o Senhor que nos concede. Mas a alegria aqui do verso 22, meus queridos irmãos, é a alegria que tem Deus como seu fundamento.
É a alegria independente das circunstâncias. É a alegria da salvação, daquilo que o Senhor já fez por nós. É essa alegria que nos leva a curvar os nossos joelhos e a orarmos. É essa alegria que também nos conduz a meditarmos na palavra de Deus. É a alegria que tem Deus como a sua base, o seu fundamento. E a terceira virtude do nosso relacionamento com Deus, produzida pelo Espírito Santo no nosso interior, é a paz. Que vem do grego, eirene. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Queridos, refere-se fundamentalmente à paz com Deus. A pior coisa na vida de um crente não está em paz com Deus. É uma das piores coisas. Essa paz aqui, meus amados irmãos, não significa ausência de problemas, mas, sobretudo, a consciência de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então é assim que eu tenho que me relacionar com o Senhor, sabendo que independente das circunstâncias pelas quais eu estou passando, sejam boas, sejam más, a nossa vida está nas mãos do Senhor. A paz que Ele produz em nós não depende das circunstâncias desse mundo. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo produz alegria, amor e paz no nosso relacionamento com Deus. Mas o texto continua. Vamos para mais 3. Nós vimos aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Agora 3 virtudes que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, com os irmãos, que são elas: longanimidade, benignidade, bondade. Meus irmãos, essas 3 virtudes, elas dizem respeito à nossa relação com o próximo. E o Espírito Santo produz no nosso interior longanimidade, benignidade e bondade, além de produzir amor, alegria e paz. O que é longanimidade? Essa palavra, meus queridos irmãos, vem do grego macrotúmia, e significa ânimo espichado ao máximo. Ou seja, trata-se de paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Quando alguém levanta falso acerca de você, quando alguém acaba com a sua reputação. Ser longânimo é tratar essa pessoa com paciência. Descreve a pessoa que, tendo condições de vingar-se, não faz isso. Então o longânimo, ainda que ele tenha a condição de se vingar de alguém, de dar o mesmo troco, ele prefere não fazer. Porque ele aprendeu com o Senhor que não nos trata segundo nós merecíamos. E isso, meus amados irmãos, é de uma grandeza que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Ainda mais nos dias em que vivemos, onde as pessoas estão sempre prontas a darem um troco na mesma moeda, ou até de maneira pior. Então, a longanimidade, meus amados irmãos, é esse ânimo no máximo, essa paciência de suportar injúrias de outras pessoas. O Espírito também produz benignidade, e essa palavra vem do grego krestotes, significa gentileza. Uma pessoa benigna é alguém gentil. Ou seja, meus amados irmãos, alguém que tem uma disposição gentil e bondosa em servir os outros, em ajudar os outros. E por fim, ainda tem a bondade, que vem do grego agatocine, e refere-se à bondade ativa como um princípio que nos revigora, que nos levanta, que nos dá força. E é interessante porque a bondade, meus amados irmãos, ela corrige
A bondade, ela repreende, e a bondade disciplina se for necessário. É interessante, porque o Senhor Jesus, Ele mostrou um exemplo de bondade quando, por exemplo, purificou o templo, expulsando dali as pessoas que estavam mercadejando a palavra de Deus, que estavam negociando em frente ao templo, que estavam usando a palavra de Deus como fonte para se enriquecer. O que Jesus fez? Derrubou, não foi? Os materiais que eles estavam vendendo, gaiolas, pássaros, expulsou eles dali com a corda na mão e disse: olha, vocês estão fazendo da casa de oração um comércio, respeitem a casa de Deus. Jesus estava sendo bom e Ele estava corrigindo. Ali nós temos, meus amados irmãos, o agatocínio, bondade, princípio que revigora. Um exemplo de quando Jesus foi benigno, Crestótes, foi quando ele, de maneira benigna e amável, ouviu, deu atenção àquela pecadora que lhe ungiu os pés. Então nós temos exemplo do próprio Jesus sendo bondoso, e a bondade corrige, a bondade reprova, a bondade disciplina. Irmão, ser bom não é só dizer sim. Eu, com o Hélio, com o Valdo, que somos pais hoje, desde crianças, tem horas que a gente tem que repreender a criança, tem hora que a gente tem que dizer para ela o que não deve ser feito. Quando crescer e tiver um pouco mais de entendimento, vai ter que ter disciplina, né? Porque amamos nossos filhos. Deus nos corrige também, não é verdade? Deus não dá uns puxão de orelha na gente. Deus corrige aqueles a quem ama, irmãos. Então, Deus é bom? Sim. A bondade não exclui, lembre-se disso. A disciplina, a correção, não exclui. Diferente da benignidade, que só pode ajudar. Alguém benigno é alguém que sempre ajuda, que dá atenção. Então, meus amados irmãos, a longanimidade, a benignidade e a bondade dizem respeito a como tratamos as pessoas. Não adianta dizer que amamos a Deus se nós não formos longânimos, benignos, bondosos com o nosso semelhante. O Espírito Santo vai produzir em nós. E aí chegamos às 3 últimas virtudes que dizem respeito a como temos cuidado de nós mesmos. Quem nós somos? Como agimos quando ninguém nos vê? E aí, ainda no finalzinho do verso 22, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio. Essas 3 últimas virtudes, elas dizem respeito, meus amados irmãos, a nós mesmos. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. E fidelidade aqui, meus irmãos, vem do grego pistis, significa lealdade. Descreve uma pessoa que é digna de confiança. Irmãos, uma das piores coisas é quando a gente perde a confiança de alguém. Isso é muito ruim. Quando alguém não confia em nós. E eu não estou falando só no quesito financeiro, por exemplo. Mas você saber que tal pessoa não é digna da sua confiança porque ela já plantou com você 1, 2, 3 vezes. E quando nós somos infiéis com as pessoas, estamos sendo primeiro com a gente mesmo. Então a fidelidade, irmãos, não é algo que precisamos mostrar que temos, mas que as nossas atitudes com o nosso próximo vai mostrar. Uma vez eu levei uma pessoa para fazer um serviço lá em casa. Ele pediu uma certa quantia de dinheiro para comprar 2 tipos de material que faltavam. E eu dei uma certa quantidade, achando que viria o troco, né? E não veio o troco.
Ele fez o serviço, cobrou a diária dele, enfim. Eu fiquei incomodado com aquilo e depois eu fui ver o preço dos dois materiais. E não era metade do que foi dado ali. Então, isso faz com que a gente perca a confiança. É uma pessoa que não está sendo fiel com os demais e certamente não é fiel com ela mesma. Então, meus amados irmãos, devemos ser pessoas dignas de confiança, até porque carregamos o nome de Cristo. Somos cristãos, servimos a Deus, vivemos para o Senhor. A segunda virtude do trato conosco mesmo, irmãos, é a mansidão. Tem pessoas que acham que ser manso é ser bobo, é ser colocado para trás, é sempre alguém que nunca se dá bem, sempre os outros passam a perna nele, como a gente diz, né? O que é a mansidão, irmãos? Essa palavra vem do grego praotes, significa dócil submissão. Agora veja só, mansidão, irmãos, é uma dócil submissão. Em que sentido? É o uso correto de poder e autoridade, é ter poder, o poder sob controle. Tem tantas pessoas, irmãos, que abusam do poder que tem, da autoridade que tem, em detrimento de se dar bem. Isso é o contrário da mansidão. A pessoa mansa, meus irmãos, ela não se impõe nem usa indevidamente o seu poder ou autoridade. Quer ver um exemplo de pessoa que era mansa? O Senhor Jesus. A Bíblia também fala de Moisés, que era um homem manso. Todavia, não eram homens fracos, mas são exemplos para nós. Mas eram homens mansos, ou seja, eles não usavam da autoridade, do poder que tinham para se dar bem, para passar por cima dos outros, para humilhar os outros. Não. A mansidão, irmãos, é o uso correto de poder e autoridade que se tem. É assim que devemos ser, primeiramente com a gente. E por fim, o domínio próprio. Essa palavra vem do grego epikrateia e significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites, inclusive o sexual. Então, o domínio próprio, meus amados irmãos, ele se estende para todos os nossos apetites, nossos desejos e vontades. Uma pessoa que domina a si mesma, ela não será dominada pelo pecado. E somente o Espírito Santo pode nos dar tal domínio. Queridos, a nossa velha natureza, ela é até capaz de simular alguns desses frutos. Entretanto, jamais será capaz de produzir, de permanecer, de ter esses frutos de maneira permanente. E uma das diferenças, irmãos, é que quando o Espírito Santo produz o fruto, Deus é glorificado. E o cristão nem se dá conta. Mas, quando é a carne que opera, a pessoa se orgulha interiormente, se sente realizada, ela gosta dos elogios que recebe. Então, queridos, perceba que o trabalho do Espírito Santo é nos tornar mais semelhantes a Jesus, para a glória dele, e não para o louvor dos homens. E o verso 23 encerra dizendo: contra estas coisas não há lei. Irmãos, quando um cristão anda pelo Espírito e manifesta o seu fruto, ele não precisa de uma lei exterior para manifestar as atitudes e o comportamento que agrade a Deus. Porque contra essas 9 virtudes não há lei. A palavra está nos encorajando a manifestar o fruto, a fim de que, assim procedendo, as obras da carne sejam mortificadas. Irmãos, onde o Espírito Santo reina, a lei não mais exerce qualquer domínio. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça.
Ao modelar nossos corações segundo sua própria justiça, o Senhor nos liberta da severidade da lei, de modo que não trata conosco segundo o pacto da lei, e nem obriga nossas consciências sob tal condenação. Todavia, a lei continua a exercer seu ofício de ensinar e exortar, mas o Espírito de adoção nos livra da sujeição a ela devida. O apóstolo Paulo, pois, aqui, irmãos, ridiculariza os falsos mestres judaizantes, os quais queriam forçar os gentios a se sujeitarem à lei. Todavia, eles eram os primeiros a quererem se ver livres da lei. A hipocrisia reinava na vida destes falsos profetas que perseguiam a igreja do Senhor. E aí chegamos no verso 24, acompanhe na sua Bíblia, que diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Irmãos, agora o texto desvia a ênfase do Espírito para Cristo. E agora os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Irmãos, e se o texto, se Paulo pôde fazer isso tão prontamente, é devido ao fato de que o Espírito ocupa o coração. Ou seja, Cristo também habita no crente pelo Espírito. Jesus habita dentro de nós pelo Espírito. Cristo e o Espírito não podem ser separados entre si. Cristo mesmo habita na vida interior dos crentes pelo Espírito, diz Romanos 8:9. O nosso corpo, irmãos, é o templo, é a moradia do Espírito Santo, do próprio Cristo, e não podemos perder isso de vista. E a razão para essa mudança de ênfase é que o apóstolo lembra aos Gálatas que eles crucificaram a carne. O que significa crucificar a carne com suas paixões e concupiscências? O que significa as paixões e concupiscências da nossa carne? Irmãos, a carne com suas paixões e concupiscências é a depravação da natureza corrompida. É o nosso velho homem, do qual procede os males. A carne com suas paixões e desejos continua sendo uma realidade presente em nossas vidas. E é contra isso que devemos lutar, crucificando, mortificando a nossa carne. E é somente o Espírito Santo, meus queridos, que pode nos dar triunfo, vitória sobre a velha natureza, sobre o velho homem. Lutero certa vez disse que pensou que o antigo homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas ele descobriu que o miserável continuava vivo e que ele tinha que todo dia mortificar aquele velho homem, aquela velha natureza. Nós lutamos contra essa natureza, irmãos, todos os dias. Não é porque nós somos crentes que nossa vida virou mil e uma maravilhas, não. Nós temos problemas, temos dificuldades, mas nós temos paz, nós temos amor, nós temos alegria. Mesmo em meio às adversidades, sabemos que o Senhor cuida de nós. E temos essa luta contra o nosso velho homem, a nossa velha natureza que quer reinar em nós. E o Espírito Santo que habita em nós. E a palavra nos lembra que nós crucificamos a nossa carne. Ele lembra aqui de Jesus, da sua morte na cruz. E nós fizemos isso. Então, prossigamos, continuemos, irmãos, de acordo com aquilo que já foi feito. Nossa carne foi crucificada juntamente com Cristo. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para o Senhor. Para o povo de Cristo, a cruz quebrou o jugo da lei e da condenação. Os cristãos devem, pela fé, reconhecer a realidade da nova união com Cristo em sua morte e, além disso, reconhecerem também que foram elevados a uma nova vida
o nascer do alto, o nascimento do Espírito que Jesus falou lá em João 13. Irmãos, Jesus Cristo claramente foi apresentado às igrejas da Galácia como aquele que foi crucificado por causa dos pecados deles. Se você voltar em 3:1, isso está claro lá. Aqueles irmãos viram o espantoso amor de Jesus e, à vista disso, aprenderam a conhecer a horrível natureza de seus pecados, os quais exigiram a morte de Cristo. Estes irmãos aceitaram o Salvador crucificado como propriamente deles, puseram nele sua confiança. Pela união com ele, romperam definitivamente com a carne, sua antiga e perversa natureza. À semelhança de Paulo, eles foram crucificados com Cristo. Ou seja, a carne, a natureza pecaminosa. Que sejam na prática o que sejam em princípio. Ou seja, uma vez, irmãos, que em princípio já crucificamos a velha natureza, juntamente com seus anseios pecaminosos, paixões e desejos, assim também vivamos. A nossa carne foi crucificada e é assim que devemos viver. A natureza pecaminosa não mais exercerá domínio, mas estará sujeita ao domínio do Espírito Santo, que é quem habita em nós, que é quem produz em nós o seu fruto. Irmãos, nós estamos ligados a Cristo na crucificação, na morte, no sepultamento, na ressurreição e na glorificação. Verdade é que enquanto vivemos nesse mundo, nós ainda vamos pecar, mas o pecado não deve mais reinar nas nossas vidas. Os cristãos devem aguardar até a glorificação antes de estarem, finalmente, livres de sua humanidade impenitente. Embora, enquanto estiverem nesse mundo, possam agradar a Deus andando no Espírito. A nossa carne em nada agrada a Deus. A nossa natureza, porque ela é caída, ela é pecaminosa, ela veio lá de Adão e Eva. Mas o Espírito que habita em nós nos leva a procedermos e a vivermos de acordo com a vontade do Senhor. E assim chegamos no verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, a morte da carne é a vida do Espírito. Se o Espírito de Deus vive em nós, então que converta todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Assim como a alma não vive ociosa no corpo, mas é ela que gera movimento, vigor a cada membro e a cada parte, assim também, irmãos, o Espírito de Deus não pode habitar em nós sem manifestar-se por meio dos feitos externos. Então, se vivemos no Espírito, ou seja, o poder íntimo que em nós habita, nós devemos também andar no Espírito. Ou seja, as ações externas nossas, o nosso testemunho, deve ser de acordo com o que o Espírito produz dentro de nós. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Que as obras, elas são testemunhas da vida espiritual. Assim, aquele que diz que vive no Espírito deve andar, deve ter atitudes e mostrar tal coisa, ou seja, andando no Espírito. Irmãos, se a fonte de nossa vida é o Espírito, ao Espírito também deve se permitir dirigir nossos passos, de maneira que cresçamos, avançando passo a passo para o alvo de uma plena consagração ao Senhor. É o Espírito quem guia, mas quem anda é você. Por fim, verso 26: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, essa exortação ou exortações eram necessárias aos Gálatas. Por quê? Porque naquela igreja havia problema de irmãos que queriam sempre ser honrados, serem reconhecidos. A gente vê em alguns casos, algumas igrejas em que se um irmão ou uma irmã não tiver uma determinada oportunidade para cantar, para levar uma saudação, etc., ele não permanece na igreja.
há um problema de vanglória. E o texto diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Havia esse problema nas igrejas da Galácia. E dos muitos males existentes em nossa sociedade, irmãos, e particularmente na igreja, a ambição é a mãe de todos eles. É por isso que há a exortação de nos precavermos da vanglória. O que é a vanglória? É a ânsia por honras, é querer ser aplaudido. A vanglória, meus irmãos, é essa busca demasiada por ser honrado, é fazer as coisas não por amor a Deus, mas aguardando o reconhecimento. Para nós, os cristãos, somente a glória de Deus é legítima. Fora de Deus, irmãos, só a mera vaidade. As provocações e as invejas mútuas, de que fala esse verso 26, elas são filhas da ambição. Em outras palavras, irmãos, não nos vangloriemos naquilo que temos ou pensamos ter, esnobando de forma pretensiosa aos olhos da pessoa com quem falamos, nem cobicemos o que o outro possui. A arrogância e a presunção, e também a atitude de quem tudo sabe, não fica bem, não diz respeito a quem declara ser um discípulo de Jesus Cristo. Até porque o nosso Senhor sempre demonstrou um espírito totalmente manso, humilde. Deus não se agrada, irmãos, de pessoas gabonas. A pessoa que se gaba, que fala sempre de si mesmo, que busca a vanglória. Deus não se agrada disso. Deixar que o fruto do Espírito expulse as obras da carne. E concluindo, meus amados irmãos, porque ainda temos a ceia do Senhor, o nascer de novo, a nova vida em Cristo, significa uma vida real agora. Viver para Cristo é a melhor coisa que pode acontecer no ser humano. O verdadeiro cristão jamais olhará para trás. Ele permanecerá firme, porque ele no futuro ele vai ter a vida eterna. Ele tem vitória hoje sobre a carne. O cristão verdadeiro é guiado pelo Espírito. Ele produz o fruto, ou o Espírito produz nele o fruto. Versos 22 e 23, como nós vimos. O cristão está livre da lei, mas é guiado e controlado pelo Espírito e faz aquilo que a lei moral de Deus exige. Segundo, meus queridos irmãos, nós devemos lembrar que o fruto é produzido pelo Espírito Santo. E ele é produzido para ser consumido, não apenas para ser admirado ou usado como enfeite. As pessoas ao nosso redor estão famintas de amor, de alegria, de paz e de todas as outras virtudes do Espírito. Quando encontram esse fruto em nossa vida, percebem que temos algo que lhes falta. Não damos fruto para o próprio consumo, mas sim para que Deus seja glorificado e ainda para que outros sejam alimentados e ajudados para que Cristo seja glorificado na vida deles. A carne pode ser capaz de produzir resultados que atraem o louvor dos homens, mas ela não é capaz de produzir o fruto que glorifica a Deus. Vivamos, irmãos, no Espírito, segundo a disposição divina, por meio do dom do Espírito, ou seja, a salvação que nos foi dada. Mas andamos em Espírito por uma questão de vontade pessoal, dando cada passo na dependência do Espírito Santo. Por fim, não é lícito ao cristão se gloriar, exceto em Deus. Qualquer tipo de glória é pura vaidade. Provocar uns aos outros e ter inveja uns dos outros são atitudes filhas da ambição que não dizem respeito ao cristão, aquele que serve ao Senhor. Queridos, que o Senhor aplique essa palavra na nossa vida.
Que o Senhor guarde no nosso coração, no nosso entendimento. Que o Espírito Santo reine sobre nós. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Logo após a oração, daremos continuidade com a ceia do Senhor. Fique de pé, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, que nos vê, que nos ouve nessa noite. Pai, guarda essa palavra no coração de cada um de nós, no entendimento, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a andarmos e vivermos no Espírito. Espírito Santo, reina sobre nossas vidas. Que o Senhor nos leve a glorificar ao Pai, a testemunhar de Jesus Cristo. Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Aplica a palavra dessa noite à vida do teu povo aqui reunido, aqueles que nos ouvem, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, nós oramos e de já te agradecemos, pois o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim pedimos e agradecemos. Amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos. Que o Senhor guarde essa palavra na vida de cada um de nós.